Olá, gente boa. Estamos aqui para falar de enxaqueca. Enxaqueca é uma patologia, uma doença altamente prevalente em todos os países do mundo, e isso inclui o Brasil. Ela é uma das principais causas de absenteísmo e de presenteísmo. O que é o presenteísmo? É a pessoa comparecer ao trabalho, mas ela está trabalhando de uma forma subótima. Então ela está lá com dor de cabeça, está vomitando, então ela não é eficiente no seu trabalho. Então, segundo a OMS, é uma das maiores causas de incapacidade, com prevalência de quase 50%. É a síndrome neurológica mais comum no atendimento primário. É mais prevalente em mulheres, cerca de 1 para 3, né? Para cada um homem, 3 mulheres. Eu diria que em algumas regiões seria 1 para 4 ou até 1 para 5. Prevalência de 18% nas mulheres contra 6% nos homens. Mais prevalente na faixa etária de 30 a 50 anos. E observamos uma perda significativa da produtividade na população laborativa. A enxaqueca, vocês devem saber, é uma doença de origem genética. 70% de probabilidade se ambos os pais forem migranosos. Temos a forma genética pura, autossômica dominante, que é a migrânia hemiplégica familiar, em que a aura da enxaqueca ela se prenuncia com alterações semelhantes a um AVC ou a um AIT, e o CADASIL, que é um tipo de demência associada, é um tipo de demência vascular associada à enxaqueca. Então, imagina o inferno, né? A pessoa, além de ter dor de cabeça, ela fica esquecida, não é nada. Bom, eventualmente vocês vão ler na literatura, e mesmo eu vou estar me referindo a enxaqueca, e outras horas eu vou estar me referindo a migrânia. Qual é a diferença? Na verdade, ambos são sinônimos. Enxaqueca e hemicrania, migrânia, são iguais. A diferença é que enxaqueca vem do árabe, shaki, que é usado em Portugal. Então, enxaqueca vem do português. Portugal teve um período de dominação moura, no caso árabe. Então, muita coisa da cultura árabe, inclusive a gente observa nas arquiteturas, famosos ladrilhos portugueses, mosaicos, eles são bem de origem oriental, do Oriente Médio. Shaki, em árabe, quer dizer metade da cabeça. Os países de língua anglo-saxã chamam de migrânia, que vem de migraine, que vem de hemicrania, que é grego, que também significa metade de um crânio, ou seja, é a mesma coisa. Os cefaliatras, que são os neurologistas peritos em dor de cabeça, em cefaleias, eles se referem à migrânia. Raramente vocês vão ouvir falar de enxaqueca, mas a população leiga ela fala mais de enxaqueca. Então, como na hora que eu dou aula, eu acabo falando enxaqueca e tem horas que eu falo migrânia, mas é exatamente a mesma coisa. Agora, se você chega para o paciente falando que ele tem migrânia, ele vai achar que é uma doença nova. E então vai achar que é uma outra coisa diferente da enxaqueca, e é a mesma coisa. Transtornos psiquiátricos, principalmente depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar. Temos fatores hormonais, isso explica parcialmente por que é mais comum nas mulheres, cafeína em excesso, jejum prolongado, sedentarismo, transtornos do sono. Isso é importante. Aqui ele está em 8º lugar, mas na verdade ele deveria estar aqui junto com o estresse, porque eles estão extremamente interligados. Alimentação, abuso de analgésicos. Nós temos um tipo especial de cefaleia chamado cefaleia crônica diária por abuso de analgésicos. E temos os fatores genéticos.
Temos aqui a nossa amiga Barbie, depois de uma noitada muito alegre, muito animada, tendo crises de vômito e de enxaqueca. Então, o uso abusivo de álcool também pode desencadear crises de enxaqueca. Temos basicamente dois tipos de enxaqueca com relação à ocorrência ou não de aura. Temos a enxaqueca com aura e sem aura. A enxaqueca sem aura, antigamente conhecida como enxaqueca comum, ela representa 1/5 dos casos, ou seja, 80%, 1/5, desculpa, 4/5 dos casos de enxaqueca, ou seja, 80%. Ela é a grande maioria dos casos de enxaqueca. Definição: duração de 4 a 72 horas se não tratada, intensidade moderada a forte, unilateral de lado variável, pulsátil ou latejante, piorada com esforço, com náuseas ou vômitos e foto e fonofobia, tá? É importante que tenha pelo menos 2 dessas características acima: piorada com esforço, pulsátil, unilateral, intensidade moderada forte, duração de 4 a 72 horas, se não medicada. 2 dessas características que eu falei, tá? 4 a 72 horas, moderada forte, unilateral de lado variável, pulsátil ou latejante, piorada com esforço, 2 dessas 5 características, com uma dessas características: náuseas e vômitos, ou vômitos, e foto e fonofobia, ok? Por que eu faço questão de falar unilateral de lado variável? Porque a enxaqueca sem aura, ou a enxaqueca, principalmente enxaqueca sem aura, se ela é unilateral sempre do mesmo lado, você tem que desconfiar que não é uma enxaqueca verdadeira. É um outro tipo de cefaleia, ou é uma pessoa que tem enxaqueca, mas naquele momento o que está cronificando não é a enxaqueca, é um outro fator físico, alguma lesão estrutural. Pode ser desde um tumor, uma malformação arteriovenosa ou até um ponto gatilho daquele lado da dor, ok? Ela representa 20% dos casos. Os sintomas neurológicos focais se desenvolvem de 5 a 20 minutos e duram menos de 60 minutos, seguida de dor de cabeça semelhante àquela da aura, aquela sem aura. Melhor dizendo, o que é uma aura de enxaqueca? Como não tem exame que possa comprovar a ocorrência de aura, é importante os critérios diagnósticos. Então, a aura é qualquer déficit neurológico focal, geralmente é visual, mas tem outros déficits. Por exemplo, pode dar uma síndrome vertiginosa, como se fosse uma crise labiríntica. Pode ser uma hemiparesia, como a gente vê na hemiplegia, na cefaleia hemiplégica familiar. Pode ser um déficit visual, uma cegueira parcial e transitória. Então, é qualquer sintoma neurológico focal que dure até 1 hora. Então, tem que ser mais de 5 minutos e menos de 60 minutos. Por que mais 5 minutos? Porque, geralmente, quando o sintoma neurológico focal dura menos de 5 minutos, você tem que pensar numa etiologia epiléptica. As crises epilépticas, elas podem dar sintomas parecidos com a aura migranosa. Mais de 60 minutos, você tem que pensar num ataque isquêmico transitório, num AIT. Então, por isso, a definição de aura migranosa é um déficit neurológico focal, um sintoma neurológico focal que se desenvolve entre 5 a 60 minutos. Ele pode vir junto com a dor de cabeça ou ele pode preceder a dor de cabeça. Pode acontecer da dor de cabeça que vier com essa aura, ou logo após a aura, pode ser que ela não seja tão intensa. É comum a gente ver pacientes que têm uma aura muito bonita e a cefaleia não é tão intensa. Vocês viram lá atrás que um dos critérios diagnósticos para enxaqueca é que seja moderada a forte. Mas a gente vê que esses pacientes de enxaqueca com aura, às vezes a cefaleia não vem tão típica
de uma enxaqueca. Então, a aura ela é definida com sinal de disfunção neurológica focal, duração de 5 a 60 minutos. Lembrando que menos de 5 minutos tem que pensar em aura epiléptica e mais 60 minutos você vai pensar num ataque isquêmico transitório. Pode preceder ou acompanhar a dor de cabeça, pode até acontecer isolada, sem a dor de cabeça. A gente vê pacientes tendo aura pura, sem a cefaleia associada. Pode manifestar-se com alterações visuais, distúrbios da fala, alguns pacientes têm disfasia, alguns têm disartria, distúrbios sensitivos, geralmente parestesias, distúrbios motores ou paresias.